Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Tudo bem com você? Que bom que você está nos acompanhando aqui no programa Teólogos. Neste programa, nós estudamos a Bíblia com tempo, com calma e com profundidade, para conhecermos o texto bíblico, mas, acima de tudo, para fazermos melhor a vontade do nosso Pai Celestial. Você pode acompanhar informações sobre os nossos convidados, curiosidades e temas nas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Você gostaria de aprofundar um pouco mais sua compreensão de alguns temas bíblicos que nós estamos abordando aqui? Bom, eu sugiro que você dê uma olhada no site biblia.com.br. Você vai poder encontrar diversas ferramentas para estudar a Palavra de Deus. Você poderá requerer literatura ou você poderá fazer também um estudo bíblico online. No livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 1, está escrito: Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Na Bíblia, a palavra idolatria e a palavra adoração aparecem muitas vezes. Portanto, esses conceitos estão relacionados. Diante disto, surgem algumas perguntas, como, por exemplo, o que significa idolatria? O que significa adoração? Qual o impacto da idolatria? Qual a necessidade da adoração? E qual é o tratamento que Deus dá à idolatria? No programa de hoje, vamos tratar sobre idolatria versus adoração à luz de Êxodo capítulos 31 a 34. Está começando o programa Teólogos. No programa desta semana, vamos tratar sobre idolatria versus adoração. Essas palavras aparecem muitas vezes no texto bíblico e precisamos compreender o seu significado, o seu impacto na vida de todos nós e também como é que Deus trata a idolatria e o idólatra. Para nos ajudarem nessa empreitada, temos dois convidados especiais. Pastor Leonardo Nunes, que trabalha na Faculdade Adventista da Bahia, é isso mesmo? Isso. Conte-nos um pouquinho lá da faculdade, dos cursos que oferecem. A Faculdade Adventista da Bahia está em franco crescimento. Nós acabamos de abrir o curso de odontologia. Odontologia? Isso, além de fisioterapia, que já existe há muito tempo, enfermagem, psicologia, administração, gestão de tecnologia, secretariado executivo, pedagogia, teologia, entre outras, né? É uma instituição que também tem um regime de internato, certo? Isso. Nós temos hoje um internato excelente, com a melhor comida dos internatos que eu conheço. De todo mundo. Olha, de vários internatos do mundo que eu já pude estar, a nossa é a melhor, viu? Olha, eu já estive lá várias vezes e realmente o alimento lá é muito gostoso. Ô, Leonardo, você é casado? Casado, graças a Deus. Um pouquinho da sua família, por favor. Com uma esposa só, graças a Deus. Uma. Que bom, isso é ótimo. 2 filhos, a Larissa, de 17 anos, já faz 17 agora, e o Eduardo, de 13 anos. A minha esposa, ela é apaixonada por crianças especiais. Beverly, né? Beverly. Ela acabou de terminar o mestrado em Educação Especial na Andrews e trabalha exclusivamente com crianças com essas necessidades especiais. E faz um projeto muito, muito bonito lá, em parceria com fisioterapia, com pedagogia, com capelania. Faz um projeto para crianças com necessidades especiais e suas famílias. Sim. E é um projeto muito, muito bonito, muito bacana. Quem quiser e puder
assistir, vai ser muito bom. Ô, Leonardo, qual que é o endereço eletrônico para quem quiser saber um pouco mais da Faculdade Adventista da Bahia? adventista.edu.br. Adventista? Adventista no singular.edu.br. www.adventista.edu.br. Muito bem. Também o nosso convidado é o pastor Carlos Flávio Teixeira, que também trabalha na Faculdade Adventista da Bahia. Carlos, fala para nós um pouquinho da sua família. Sim, eu sou casado com Fernanda Figueira, que é odontóloga e serve também a nossa faculdade lá na Bahia. E temos 2 filhos, um de 15 anos, que é o Carlos Augusto, Sim, e o outro de 7 anos, que é o Luiz Carlos. certo. E a Fernanda está no seu programa doutoral também, né? Sim, ela está terminando seu programa doutoral em saúde coletiva, Na Unicamp, é isso? na Unicamp. Muito bem. Como é que faz quando 2 pessoas estudam muito em casa? Como é que funciona o esquema? A gente ora, clama a Deus pela sua misericórdia e a gente se esforça. Às vezes um tem que ajudar o outro, né? Um tem que ajudar a olhar as crianças enquanto o outro estuda um pouco. E a gente vai, com a graça de Deus, temos também os nossos sogros que nos ajudam muito, que nos apoiam muito. E com isso Deus vai nos dando forças para continuar. Ô Carlos, você é natural de qual estado? Eu sou mineiro E a Fernanda também? também. Muito bem. E você, Leonardo? Na minha casa é uma mistura. Meu pai é carioca, a minha esposa é paulista, eu sou pernambucano, meu sogro mineiro, minha sogra capixaba. E as crianças? Eu tenho uma filha de Salvador, da Bahia, um filho da Paraíba. Rapaz, tem tudo, né? Eu não gosto que fale mal de nenhum lugar, porque todo lugar é bom, tudo depende do coração da gente. Bom, temos aqui um mineiro, temos um Pernambucano. e tem um boliviano aqui, né? Para completar o time. Eu sou natural da Bolívia, embora esteja no Brasil já há mais de 27 anos, né? Esse país me acolheu muito bem. Bom, o nosso tema é idolatria versus adoração. Vamos começar aqui, é sempre bom começar com conceituação. Carlos, como é que a Bíblia define a idolatria? O que é idolatria? Sim, eu acho que o capítulo 32 Sim. de Êxodo, verso 7, Sim. nos dá uma primeira definição e depois nós vamos para uma segunda. O verso 7 diz: Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido, o adorou e o sacrificou. A idolatria é definida na Bíblia com 2 palavras aqui: corrupção do coração e, segundo, desvio do caminho. Então, você tem uma palavra que indica a condição da pessoa e outra palavra que indica as atitudes da pessoa decorrentes dessa condição de corrupção. Você tem ali um desvio do caminho. E como é que esse desvio se materializa aqui nesse episódio? Sim. A construção do bezerro e a adoração, a reverência a esse bezerro. E não há dúvida de que como é que a leitura que Deus faz disso, como é que a Bíblia considera isso tudo que aconteceu, essa condição de corrupção, esse desvio do caminho e fazer um ídolo e colocá-lo no lugar de Deus para ser adorado. O capítulo 32, o verso 21 diz: Depois perguntou Moisés a Arão, que te fez esse povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Ou seja, não há dúvida, a idolatria é um pecado de grande monta aos olhos de Deus. Tamanho pecado disso. Tamanho pecado. E tem mais textos, se você olhar mais 2 aí, Sim. tem o texto do verso 30, de novo, no dia seguinte disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado. Você vai para o verso 31, tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu? Grande Então, pecado. isso é como a Bíblia define a idolatria, um grande pecado de corrupção e de desviar-se do caminho. Ô Leonardo, é grande corrupção disso, grande pecado. Por que a idolatria é tão ofensiva diante de Deus? E é interessante que no Salmo, dentro dessa pergunta, não no Salmo, em Êxodo, capítulo 20, você tem os 3 primeiros, eu incluiria até os 4 primeiros mandamentos. Vamos ao texto, Salmo, Êxodo capítulo 20. 20. Nós temos aí
4 primeiros mandamentos, enfatizando isso, né? Sim. A adoração a Deus contra a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais de escultura, nem coisa alguma do que há em cima dos céus, ou na terra, ou nas águas embaixo da terra. Então, Deus... por que é tão ofensiva a idolatria? Porque a idolatria é tirar Deus do primeiro lugar e colocar Ele em segundo, terceiro, quarto, onde seja. Porque Deus, como Criador, como aquele que nos fez com todo amor e carinho, que nos protege, que nos cuida, que quer o melhor para nós, nós tiramos esse ser da primazia da nossa vida e colocamos outra coisa. Família é importante, trabalho é importante, carreira é importante, igreja é importante. Mas qualquer coisa que tire o foco de Deus é um desastre para nós. Não é que Deus queira agora que nós fiquemos aí como escravos, acorrentados, clamando noite e dia, né? Porque nós não temos outra coisa para fazer, Deus é maravilhoso. Ele não precisa disso. Ele é Deus. Nós é que precisamos desse Deus maravilhoso. Por isso que a idolatria é tão séria aos olhos de Deus. É quando nós deixamos de confiar em Deus e confiamos em qualquer outra coisa. Ô, Carlos, você mencionou um texto aqui, vamos voltar a Êxodo 32, né? O verso 8, depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro fundido. Idolatria é preparar um bezerro apenas? Não necessariamente. O contexto aqui mostra para a gente que eles fizeram um bezerro porque eles tinham duas intenções, e o texto deixa isso bem claro. Primeira intenção, eles falam duas vezes no verso 4, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E no verso 8, que você leu, no final, esse texto é repetido. Fez para si um bezerro fundido, o adorou e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Idolatria não é só fazer um bezerro de ouro. O bezerro foi a forma visual de materializar aquela teimosia, aquela ideia, aquele coração duro que motivou a fabricar aquele instrumento, né? Então, poderia ser uma outra atitude qualquer, mas o que está por trás, motivando isso, é que nós podemos considerar, de fato, a raiz, o fundamento da idolatria. A idolatria, ela avilta a glória de Deus. Ela dá a um ser qualquer, a uma ideia qualquer, a uma coisa qualquer, aquela glória que seria devida unicamente ao Criador. Ô, Leonardo, a idolatria faz mal a Deus? Afeta a Deus? Ou faz mal ao ser humano? Você já respondeu uma pergunta retórica, né? Não faz mal a Deus, porque se eu não adoro a Deus, o problema não é dele, é meu. Então, Deus quer essa adoração, não porque ele tenha problema de baixa autoestima, mas é porque eu preciso de Deus, eu necessito confiar nele, eu preciso fazer com que ele seja o primeiro na minha vida, tenha primazia na minha vida. Sim. Então, adoração é por causa de mim. Ô, Carlos, eu ouvi em algum lugar, alguma ocasião, que nós nos tornamos como os deuses a quem adoramos. Sim. Você concorda com isso? Absolutamente. Tem vários textos na Escritura Sagrada que vão nos falar isso. Eu queria até convidar para a gente ler um deles, que está em 2 Reis, capítulo 17. Então vamos lá. O nosso amigo que nos acompanha, a nossa amiga, 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 17. Reis, capítulo 17, verso 15. Verso 15 e 16. 2 Reis 17, 15 e 16. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram o quê? Vãos. Vãos. Os ídolos são vãos, né? Os ídolos são vãos. Então, há um processo aqui. Mais adiante, nós vamos explorar um pouquinho isso mais, talvez.
Como é que é esse processo de um indivíduo, o efeito que tem a idolatria sobre o indivíduo? E esse é um deles. Eu vou me tornando muito semelhante ao que eu estou adorando, ao que eu estou idolatrando, né? O Leonardo, eu me lembro ter lido literatura a respeito de religiões antigas, né? Mostrando que nas culturas sempre houve essa questão de ou adorar ou idolatrar, né? Parece que isso está no coração humano, né? Idolatrar ou adorar, né? Parece que faz parte da essência da gente idolatrar, né? Toda cultura idolatra alguma coisa, adora alguma coisa. As culturas que não tiveram o privilégio de ter a revelação escrita de Deus, eles acabam adorando o sol, ou animais, ou elementos da natureza, sempre adoram. Eles sentem essa necessidade intrínseca. E até mesmo aqueles que dizem que não há nenhum tipo de Deus, tudo isso é invenção do ser humano, ele passa a adorar alguma coisa, nem que seja a ciência. E quando começa a descrever a ciência, parece que ele está descrevendo Deus. Porque o ser humano tem essa necessidade de adorar. De considerar alguém superior. Alguém superior, ele precisa disso, né? Nós estamos indo para o final do nosso primeiro bloco, Carlos, mas rapidamente, existiriam algumas idolatrias mais perigosas do que outras? Não. A idolatria é um pecado grave, porque toda e qualquer idolatria, em essência, é a tentativa de substituir o Deus verdadeiro por um falso Deus. Então, ainda que aos olhos humanos pareça que algum tipo de idolatria seja menos ofensivo ou menos prejudicial, não é assim aos olhos de Deus. Porque, em última análise, toda e qualquer idolatria, seja uma ideia, o ídolo pode ser uma ideia, pode ser um objeto, pode ser uma coisa, uma imagem, uma outra pessoa, seja qual for o objeto da idolatria, ele representa um mal terrível aos olhos de Deus. Por quê? Porque está aviltando a glória de Deus, está substituindo a Deus como o único ser digno de ocupar aquela posição na nossa vida. Queridos amigos que nos acompanham, nesse primeiro bloco estudamos que a idolatria, o ídolo, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. E que a idolatria representa um mal terrível. É algo tão ofensivo a Deus, considerado como um grande pecado, porque tira Deus do seu espaço, do seu lugar de merecimento, do seu lugar natural, que é representar o primeiro lugar em nossa vida. No próximo bloco, vamos estudar um pouco sobre os desdobramentos da idolatria, como, por exemplo, como é que ocorre a idolatria? Qual é o processo da idolatria? Voltamos em seguida. No programa desta semana, estamos estudando o tema da idolatria versus adoração e o nosso texto é o livro de Êxodo, os capítulos 31 a 34. Nós já vimos no primeiro bloco que a idolatria é considerada um grande pecado, porque tira Deus do seu lugar natural, que é ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Carlos, como ocorre a idolatria? O que leva alguém a querer substituir Deus do primeiro lugar que ele, por honra, merece? A Escritura traz vários episódios que mostram que pode ser por vários motivos. Às vezes por orgulho, às vezes por teima, às vezes um pouco por desconhecimento, né? Mas o que eu acho assim, sério, é que seja qual for o motivo da idolatria, ela acaba resultando em duas situações que ofendem muito a Deus. Se nós formos aqui, por exemplo, o verso 4, diz, então, depois que se fez o bezerro, são estes, ó Israel, os teus deuses. Isso aqui tem a ver com ser. E o ser está na base da adoração. E em seguida fala assim, eles te tiraram da terra do Egito. Isso aqui tem a ver com fazer. Então, o que a idolatria faz? Ela substitui a Deus, quem é Deus, e atribui para um objeto qualquer, para um simulacro qualquer, as obras que deveriam ser atribuídas a quem?
apenas a Deus. E aí nós estamos falando de duas coisas, nós estamos falando de adoração e de louvor. Então, o que a idolatria faz no coração da pessoa? Ela distorce a adoração e distorce o louvor. Ela me tira a noção de quem Deus é e daquilo que Deus faz. Quem tinha tirado o povo do Egito? Deus. Deus. Mas eles começam o argumento dizendo, olha, esse Moisés está demorando. Ele nos tirou do Egito. Não foi Moisés que tinha tirado do Egito. Quem tirou do Egito foi Deus por meio de Moisés. Sim. Mas, ou seja, primeiro eles colocam Moisés no lugar de Deus e depois tiram Moisés e colocam o bezerro de ouro. Então, esse é o processo da idolatria, sabe? O que a idolatria faz. Ela diminui, vai diminuindo, até que ela substitui Deus. Pode até parecer algo imperceptível para a pessoa, né? Pode. Leonardo, considerando esse contexto de Êxodo 32, quais seriam os efeitos ou os resultados da idolatria? Vou dizer pelo menos um. Que a decepção, é a tristeza, é a derrota. Tudo isso está misturado. Por quê? Porque o único que é fiel é Deus. O único que é todo-poderoso é Deus. Quando eu coloco uma outra coisa no lugar de Deus, pensando que esse é Deus, o resultado é a decepção. Toda vez na história da humanidade que alguém colocou a sua confiança no ser humano, essa esperança, essa confiança só dura enquanto essa pessoa ou vive ou comete algum erro, algum equívoco. Então, para o ser humano colocar uma confiança em outra pessoa, o resultado é decepção. Com a pessoa, com a coisa que ele está idolatrando e consigo mesmo. Porque eu idolatro porque eu quero alguma coisa, ou autossuficiência, ou alcançar alguma coisa. E com essa pessoa, com essa coisa, eu não vou alcançar nunca, porque só Deus é fiel. E veja interessante o que o texto diz aqui também, em sequência do que foi dito, o texto diz aqui no verso 9, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo e eis que é povo de dura cerviz. Dura cerviz quer dizer, não se deixa persuadir, não muda de direção. A expressão aqui remete à ideia de um animal numa canga e que você quer conduzir para uma direção, mas ele não vai, ele não deixa. Então, essa dessensibilização é um dos resultados da idolatria. O outro resultado, que aí eu acho, talvez, junto com esse que foi falado, seja um dos piores, é que, de fato, nós nos assemelhamos ao que nós adoramos. A ideia bíblica. Se eu adoro a Deus, eu vou me assemelhar a Deus. Se eu adoro um ídolo, eu vou me tornando imperceptivelmente, aí está o grande perigo, semelhante ao ídolo que eu adoro. E nós tínhamos lido antes o livro de 2 Reis. Sim. Eu lhe pediria permissão para a gente ler Salmo 115. Vamos lá. Esse salmo é tremendo. Versos 4 a 8. Salmo 115, amiga, você que nos acompanha, 115, Salmo 115. Versos 4 a 8. Diz assim, prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, só nenhum lhe sai na garganta. E aí vem o verso 8 que é tremendo. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quanto neles o quê? Confiam. Então, isso é muito sério, sabe? O efeito, a derrota vem, e a derrota vem por que meio? Ela vem por meio da dessensibilização do idólatra, e segundo, ele vai se assemelhando àquele objeto impróprio, àquela ideia imprópria, àquela pessoa imprópria a quem ele escolheu adorar. E sabe, se nós fôssemos caminhando pela Bíblia, tem vários outros textos que mostram isso. E eu quero deixar 2 exemplos. Primeiro, o exemplo da mulher de Ló. Veja, o que era o ídolo do coração dela? O apego àquela cidade. Como é que a cidade terminou? Destruída? Pó. Como é que ela terminou? Mesma forma. Se assemelhou ou não ao ídolo que ela colocou no coração dela. Né? E tem, no Novo Testamento, um exemplo neotestamentário. Ananias e Safira. Qual era o Deus deles? Dinheiro. O dinheiro. Dinheiro é vivo ou morto em si mesmo? Sem vida, né?
como é que eles terminaram? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Né? Isso é muito sério. Deus não brinca com isso aqui. Me pergunta uma reflexão rápida. Adoração não é um momento na semana, ou algo passageiro na vida. Adoração é algo que se faz enquanto se respira. E às vezes as pessoas vão para a igreja dizendo que vão para a adoração, mas o que as pessoas às vezes buscam é um show, onde ele vê um bom sermão, uma música agradável e fica sentado confortavelmente querendo entretenimento. Mas isso não é adoração. A adoração começa quando se sai da igreja para se pregar o evangelho. A adoração está quando eu estou na igreja ouvindo a palavra de Deus e participando. Deus é que tem que ser adorado e não o pregador e não o cantor ou quem dirige ou quem lidera. Às vezes, na pretensão de querer adorar, podemos estar cometendo idolatria, né? Aliás, eu queria perguntar sobre isso, Leonardo. Há idolatria hoje? Como é que eu posso saber se porventura estou idolatrando? Onde eu gasto mais tempo, onde invisto mais o meu pensamento, onde está verdadeiramente a minha prioridade. Isso é uma pergunta que qualquer ser humano, para 5 minutos para responder, ele pode dizer onde está a prioridade. Se a prioridade não está com Deus, em Deus, aí está a idolatria. Carlos, a pessoa que nos acompanha aí tem as suas atividades, e suas atividades não estão ligadas a ensinar teologia como vocês, nós, né? Como é que eu posso identificar na rotina do dia a dia se a minha vida é de idolatria ou não? Haveria alguns elementos? Sim. Talvez o principal deles é a minha dedicação, a minha comunhão e a minha dedicação a Deus é um termômetro tanto para a verdadeira adoração quanto para a sua contrafação, o seu oposto, que é a idolatria. Ou seja, eu deveria me perguntar até que ponto eu tenho mantido comunhão com Deus, eu tenho me envolvido com a vontade de Deus, porque o oposto a isso me leva necessariamente a um caminho de idolatria. Então, no dia a dia prático, eu gosto demais de assistir TV. Como é que eu posso saber se a TV se tornou um idólatra para mim? Primeiro... Um ídolo, né? Se tornou um ídolo para mim. Primeiro, aquilo que eu estou assistindo na TV, avilta a glória de Deus. Se avilta a glória de Deus, vai me levar à idolatria, vai me tornar um idólatra. Segundo, o tempo que eu passo com a TV substitui o tempo que eu deveria estar passando diretamente com Deus no estudo da sua palavra, em oração, em testemunho do Evangelho. Então, essas perguntas práticas do quanto eu tenho tido comunhão com Deus, porque a gente não pode arrancar, nós somos pecadores, a gente não tem condição de arrancar por nós mesmos a idolatria do nosso coração. Como é que, quem faz isso é Deus. De que forma? Quando eu me relaciono e estou em comunhão permanente com Ele. E essa questão da relação com Deus, às vezes as pessoas pensam assim, que eu tenho que pegar a Bíblia e passar o dia inteiro lendo a Bíblia e não faço mais nada. Não é assim. Para o mecânico, Deus está presente na oficina, Deus está aqui conosco, aqui agora. Deus está com cada telespectador, com cada mãe de família, com cada pai de família, com cada pessoa. Ele está presente. O que eu preciso saber é que enquanto estou vivendo, eu tenho que ter essa consciência de que Deus é o mais importante da minha vida. Eu posso conversar com Ele, mesmo escrevendo, fazendo uma prova, sabe? Essa consciência da presença de Deus e de que Ele é o mais importante para a minha vida, não importa o trabalho que eu exerço, a coisa que eu faça. Eu adoro a Deus quando eu faço tudo para a honra e glória de Deus, sabendo que Ele está presente, mesmo quando ninguém está olhando. Carlos, se a idolatria é um grande pecado, como nós lemos alguns textos, quem está por trás da idolatria? Sem dúvida alguma, o pai do pecado. Né? Quem é o pai do pecado? Eu pediria de novo a leitura de um texto, Salmo 106, e aí o telespectador já deve ter percebido a essa altura que o Salmo 103 é um salmo
que o Salmo 106, né, é um salmo que trata bastante da questão da idolatria. Versos 35 a 37. Verso 35 do Salmo 106 diz: Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas a quem? Aos demônios. Aos demônios. Então, quem é que está por trás do ídolo? Os demônios. E Paulo vai repetir essa mesma ideia em Atos 5, em 1 Coríntios 10, verso 20. É a demônios que adoram. Então, quem está por trás? Os demônios. E o chefe deles, nós sabemos que é Satanás. Isso também é possível ver em Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse 14, né? Sim. A tríade maligna buscando adoração para si, e no capítulo 14, Deus conclamando que toda a nação, tribo, língua e povo adorem a Deus que fez o céu, a terra e o mar, né? Leonardo, sabe o que eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam? Que às vezes na correria da vida passamos a semana inteira correndo atrás dos nossos negócios, dos nossos interesses, e de repente um dia da semana tiramos para rapidamente ir ao templo, 2, 3 horas, e depois parece que há uma incongruência, né? Entre querer louvar, adorar a Deus, mas durante a semana estar envolvido em diversas atividades, né? Cuidando mais dos nossos interesses do que daquilo que representaria os interesses de Deus, né? Poderíamos pensar, Carlos, que a idolatria, então, pode estar presente, inclusive, numa pessoa bem intencionada, que quer viver uma vida religiosa bem intencionada? Perfeitamente. Se essa boa intenção... Era o caso aqui, aliás. Sim, mesmo, né? era o caso aqui. Se essa boa intenção for guiada pelo meu eu, e talvez aí esteja o pior ídolo de todos, que é o eu, quando a nossa intenção, mesmo boa, é guiada pelo nosso eu, e aí você citou um exemplo interessante, eu posso muito bem não trabalhar no sábado, mas posso também não estar adorando a Deus no sábado. Né? E nesse caso, quem é o Deus que eu estou adorando no sábado? Eu. Então, eu quero as recreações que eu acho que devo ter, que eu acho que a minha família merece, e não necessariamente um ambiente, um clima, um momento de adoração, de santificação do Santo Sábado. Eu posso querer o estilo de culto que eu quero. Posso criar o estilo de a culto música que eu quero. O estilo de vestimenta, de alimentação, enfim, de trabalho, né? E esse é o maior ídolo de perigo de todos. Ô Leonardo, o que devemos fazer para abandonar uma possível vida de idolatria? Saber que Deus é Deus e eu sou eu. Eu não sou Deus e nem Deus sou eu. O que é isso? Saber que Deus é grandioso. Deus não é meu companheiro de esquina. Ele é meu amigo, meu pai, mas Ele é o Rei do Universo. Preciso reconhecer que quando Ele fala, tudo acontece. E que eu não sou assim. Eu sou pecador, sou criatura, não tenho vida em mim mesmo, que eu dependo dEle, que Ele me fez porque me ama, eu existo por um milagre de Deus. Então, quando eu reconheço que esse Deus é um Deus grandioso, que Ele me ama infinitamente, que Ele deu seu Filho por mim, a única coisa que tem para mim quando eu enxergo esse Deus grandioso, quando esse Deus que é infinito e vive além de todos o pensamento que o ser humano pode ter, mas que ao mesmo tempo se faz presente na vida de cada pessoa, quando eu percebo esse Deus grandioso e amoroso, o resultado é adorar. Então, a cura para a idolatria é saber que Deus é Deus e eu sou eu. Carlos, vamos pensar que o nosso telespectador reconheceu que ele está num processo de idolatria. Depois do reconhecimento, qual é o próximo passo? Nós já estamos terminando o bloco de maneira bem resumida. Reconheceu a idolatria, qual é o próximo passo? O reconhecimento aí significa arrependimento. E quando eu me arrependo, eu não quero mais aquilo na minha vida. Eu não posso querer. Então eu tenho que abandonar o ídolo. Agora, como é que isso é possível? Como é que você esvazia um copo de ar? Qual a forma mais lógica de se esvaziar um copo de ar? Enchê-lo. Enchê-lo de água. O nosso coração é assim. Se você
se percebe com um coração idólatra, amigo, traga Deus para a sua vida. Procure fazer a vontade de Deus, tenha comunhão com Deus. E o Espírito vai tirar esse ídolo da sua vida pela graça e o poder de Deus. Amigos queridos, nós aprendemos neste bloco que ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. E Deus deve ocupar o primeiro lugar. Qual deve ser a nossa atitude? Uma vida de reflexão agora, um momento de reflexão, a fim de entender de que se Deus não está ocupando o lugar de importância que Ele merece na nossa vida, precisamos trazê-lo para perto de nós e nós irmos para perto dEle. Há um antagonismo entre idolatria e adoração. Então, a adoração é o nosso assunto de debate no próximo bloco. No primeiro e no segundo blocos, estudamos sobre o conceito, os perigos e como fazer para nos distanciarmos da idolatria. Nesse último bloco, vamos falar sobre adoração. Nós precisamos evitar a idolatria, porque a idolatria é promovida pelos demônios, como nós lemos no texto bíblico. O que Deus merece da nossa parte é adoração autêntica. Carlos, se Deus merece adoração autêntica, eu preciso entender o que é adoração. Da perspectiva do texto bíblico, o que é adoração? Da perspectiva do texto, e nós encontramos isso aqui em Êxodo 33, na perspectiva do texto, a genuína adoração é eu reconhecer quem Deus é, o que só Ele pode fazer e o quão dependente eu sou dEle. Então, se a idolatria é eu colocar alguém no lugar de Deus, a adoração verdadeira é exatamente o oposto. É eu dar a Deus a glória que lhe pertence, não que os demônios tirem a glória de Deus na idolatria, mas é eu reconhecer que só Deus tem essa glória, só Ele é Criador, mantenedor e redentor. E ao mesmo tempo, o que Ele faz, só Ele pode transformar a minha vida, o ser pecador. Eu sou criatura. Então adorar é reconhecer quem Deus é e reconhecer o que Ele faz. E para isso, lógico, eu tenho que reconhecer que eu sou dependente de Deus. Isso é a genuína adoração. Em Êxodo 33, verso 17, até Êxodo 34 e o verso 9, eu encontro aqui os três aspectos, não diria os três aspectos, mas três aspectos da verdadeira adoração. O primeiro está no capítulo 33, verso 17 a 23. O segundo está aí no capítulo 34. E o terceiro aspecto nós encontramos no verso 8 e no verso 9. O primeiro aspecto da verdadeira adoração é que a verdadeira adoração, do ponto de vista do ser humano, brota de um coração que sente necessidade de Deus, que reconhece que sem Deus não dá para viver. Aqui é a história, porque o povo foi idólatra e abandonou a Deus logo depois da revelação que foi feita em Êxodo 19 e Êxodo 20. Deus disse, olha, eu vou mandar meu anjo com vocês, o anjo vai com vocês, mas eu não vou mais com vocês. E Moisés diz assim, Senhor, ele então começa a orar. Se eu achei graça aos teus olhos, Senhor, vai conosco. Então ele começa a conversar com Deus e dizer, Senhor Deus, eu preciso de Ti. A verdadeira adoração brota de um coração que realmente sente a necessidade de Deus e que busca esse Deus maravilhoso. Esse é o primeiro aspecto. E até podemos discutir um pouco mais sobre isso aí, se acharem por bem. Mas o segundo aspecto é Deus se revelando a esse ser humano que sente necessidade de Deus. E a revelação divina aqui em Êxodo 34 é um negócio tremendo. Daria para a gente conversar só sobre a fala, né? O verso 6, Sim. por exemplo, e passando o Senhor por diante dele, clamou,
Senhor, Senhor Deus compassivo. Veja, isso aqui não é Moisés que está dizendo. É bem importante ressaltar aqui, bastante importante. Não é Moisés que está falando de Deus, é Deus que está falando sobre ele mesmo. Não é? Aqui você tem o tetragrama sagrado sendo repetido 3 vezes. E passando o Senhor, por diante dele clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande a misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade. Aí, esse é um aspecto, não é? Ela agora vai falar do segundo aspecto, de quem ele é. E que visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus se apresenta aqui dessas 2 maneiras, porque parecem paradoxais, né? Parecem contraditórias, mas que na junção delas é que se tem a compreensão maior de quem Deus é. Ele é um Deus de misericórdia até 1000 gerações, mas um Deus de justiça até a 3ª e 4ª geração. Então, quando ele se revela, e ele fala para Moisés, Moisés pede, Senhor, eu quero, o Senhor vai adiante, por favor, a gente não vai sair daqui, Senhor, se o Senhor não for adiante de nós. E ele diz, Senhor, que eu veja a tua face. Aí Deus mostra então a face dele, e a Bíblia diz que Moisés vê a bondade de Deus, a glória de Deus, a bondade de Deus, uma coisa só, e Deus então se revela. Então, nessa revelação maravilhosa de Deus, grandiosa, então vem a resposta do ser humano, que está aí no verso 8, se alguém quiser ler, Êxodo 34, verso 8, qual é a resposta do ser humano? E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou a Deus, né? E disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. O resultado está aí. Ô Carlos, então na verdade podemos afirmar que Deus não precisa ser adorado. Somos nós que precisamos adorar. Nós precisamos adorá-lo. E como viria a ser essa genuína adoração? Que elementos tem a genuína adoração a Deus? Os elementos dessa genuína adoração incluem você almejar de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, a glória de Deus, ver a glória de Deus. E a glória de Deus, como o pastor bem falou aqui, ela está relacionada com o caráter dele, com quem Deus é. Deus aqui se apresenta como? Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, o que ele mostra? Ele mostra a sua misericórdia e a sua justiça. Então, ou seja, o que nós mais precisamos é, através da genuína adoração, entender quem Deus é. Porque quando nós entramos na presença de Deus, entendemos quem Ele é, a nossa atitude não é outra, senão nos prostrar em reverência absoluta e dizer, Senhor, por misericórdia, não te aparte do teu servo, embora teu servo seja pecador e iníquo, mas não te aparte. Eu acho que esses são os elementos da adoração. É se aproximar de Deus, reconhecer quem Ele é, reconhecer-se pecador e suplicar a misericórdia e a presença permanente de Deus na nossa vida. Leonardo, será que eu preciso ler toda a Bíblia, vários comentários, conhecer grego e hebraico para adorar a Deus corretamente? Não. Na realidade, é muito importante conhecer a Bíblia, ler, estudar outras coisas, mas às vezes tem muita gente que estuda e que esqueceu de adorar a Deus e faz da Bíblia mais um texto bonito. Literário, né? Literário. Para adorar a Deus, o que eu preciso é um coração que tenha necessidade de Deus e que busque a Deus, custe o que custar, e que está aberto para ouvir a revelação de Deus para a sua vida, e que se ajoelha e que clama a Deus e que recebe de Deus o perdão. Uhum. Muito interessante, Leonardo. Carlos, nós lemos que quando idolatramos um ídolo, nos tornamos como ele, né? Nos assemelhamos a ele. E quando nós adoramos a Deus? Ah, sim. Deus vai restaurando a sua imagem em nós.
E como é que funciona? É a sua imagem e semelhança. Como é que funciona isso? Deus vai, através da sua presença em nós, através da sua bênção para conosco, Deus vai nos restaurando física, mental e moralmente. Aliás, isso é vida espiritual. Genuína adoração representa vida espiritual, vida em espiritualidade. Então não é aquele conceito grego de a minha vida espiritual é separada do que eu sou. É quando eu estou na igreja, quando eu estou orando, lendo na Bíblia eu tenho vida espiritual, quando eu estou trabalhando. Não. Quando é que eu estou adorando? Eu estou adorando a todo momento, quando eu vivo em Cristo, por Cristo e para Cristo. Né? E isso vai fazendo o quê? Isso vai abrindo espaço para que o Espírito gentilmente, bondosamente, graciosamente, vá me transformando e restaurando a imagem de Cristo na minha vida. Interessante. Leonardo, a minha adoração a Deus acontece exclusivamente no templo? Não, como já foi enfatizado aqui, mais uma vez, se adora enquanto se respira. Ou eu adoro a Deus, ou eu adoro qualquer outra coisa, mas enquanto eu vivo, eu adoro. Eu adoro quando dou estudo bíblico, adoro quando costuro, adoro enquanto cozinho, enquanto estudo, porque tudo aquilo que eu faço, se faço sabendo que é para a honra e glória de Deus, para a vindicação do caráter de Deus através da minha própria vida. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, se eu tenho a consciência de que Deus está presente, de tudo aquilo vem de Deus, eu estou adorando. Então, é importante ter esse pensamento, o livro que eu leio, o filme que assisto, a comida que eu como, a roupa que eu visto, o que eu penso, o que eu deixo de fazer, o casamento que eu tenho, o namoro que eu faço. Tudo envolve adoração. Sabe o que eu estava pensando aqui, Carlos? Eu estava pensando o seguinte: eu sou um cidadão do século XXI, pós-moderno. Por que não posso ter liberdade de adorar a Deus de acordo com os meus parâmetros, com os meus gostos, com as minhas preferências? Poxa vida, por que não posso adorar a Deus com a música que eu quero? Lendo a Bíblia do jeito que eu quero, ou numa liturgia na igreja do jeito que eu acho que é melhor. Por que não posso fazer isso? Isso não é verdadeira adoração? Afinal de contas, estou sendo sincero. É que na Bíblia, sinceridade está ligada a conhecimento, experiência com Deus. Na Escritura Sagrada, não basta eu estar bem intencionado para a minha adoração ser aceita. Né? Na Escritura Sagrada, a minha adoração é aceita quando ela é prestada de acordo com a vontade soberana de Deus. Então, por que eu não posso seguir o meu coração? Porque o meu coração é corrupto, meu coração é enganoso. A Escritura diz, o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? E eu tenho 2 versos aqui, se você me permitir, que mostra exatamente a diferença disso. O primeiro verso está em Êxodo 32, verso 8. Sim. Êxodo 32, verso 8 diz, e depressa se desviou do caminho. Aqui está o resultado de querer adorar a Deus do jeito que eu quero. Então o povo quis adorar a Deus do jeito deles, e aí há 2 posicionamentos, há um grupo de teólogos que vão dizer que o bezerro que foi feito era uma representação de Yahvé, e há um grupo de teólogos que vai dizer não, que o bezerro era uma representação de Apis, uma figura egípcia, de onde eles tinham saído, que era um deus coringa, pai de todos, ou seja, era uma imagem que representava ao mesmo tempo todas as divindades egípcias, ou seja, era quem sabe uma tentativa de agradar a todos. Então, seja uma interpretação... O que torna a situação pior ainda. Pior ainda. Seja uma situação ou outra, olha aqui o que dá quando o indivíduo é deixado à sua própria sorte, quando ele quer seguir os seus próprios caminhos. Agora, por outro lado, o último texto fala de Moisés, o homem que, segundo o que foi explicado, prestou uma verdadeira adoração. Capítulo 33, verso 13. Rogo-te, no final do verso, rogo-te que me faça saber neste momento o quê? O teu caminho. A palavra em hebraico aqui é a mesma usada nesse texto e no texto anterior. Então, enquanto o idólatra, seguindo o seu próprio querer, sua própria vontade,
ele se desvia do caminho, porque a sua vontade é corrompida. Aquele que confia na vontade soberana de Deus, ele quer saber qual o caminho de Deus, e ele busca esse caminho com todas as suas forças. E o Espírito vai guiando, e ele assim é aceito por Deus, apesar da sua condição de pecado, que é a nossa contingência. Quer dizer, Leonardo, que então eu não posso simplesmente querer adorar a Deus dentro dos princípios que eu acho que estão corretos. Já dizia a história de Caim e Abel. Muito claro. Deus disse, é com cordeiro, não é com fruta. Muito embora depois houvesse as ofertas pacíficas lá em Levítico, naquele momento Deus disse, é cordeiro, não é fruta. Uhum. E Caim quis trazer uma coisa que Deus disse que não era para trazer. E a história, o relato bíblico, nos conta isso. Quando eu adoro a Deus, Carlos, da maneira correta, seguindo a vontade dEle, conhecendo o caminho que Ele quer, ocorrem mudanças na minha vida? Que mudanças poderiam ser essas? Uma delas é você desenvolver um gosto pelas coisas de Deus. Uma dessas mudanças é você passar a gostar das coisas que Deus gosta, né? Outra mudança dessas é você passar a ter uma mente segundo a mente de Cristo. Você começa a pensar de forma semelhante a Cristo. Uhum. Né? Você começa a entender, ler as coisas conforme Cristo lia, conforme Deus entende. Então você passa a pensar de forma semelhante a Deus, você passa a enxergar as coisas de forma semelhante a Deus, e por meio disso o Espírito vai te dando forças para você ir andando em obediência a Deus. Acho que esses 3 pontos, né, são essenciais: o nosso pensar, o nosso perceber e o nosso agir. Isso vai se tornando mais e mais próximo à vontade de Deus para nós. Olha, aqui o texto bíblico que estamos usando, especialmente o capítulo 32, começando no verso 25, aqui na Almeida Revista Atualizada, diz que Moisés mandou matar os idólatras. Moisés mandou matar os idólatras. Isso significa que uma vida de idolatria e uma vida de adoração tem consequências sérias, né? Tem consequências sérias. É provável que a pessoa que nos acompanha agora, que nos assiste aqui, o nosso amigo, nossa amiga, esteja com esse dilema de adoração. Numa frase curta, que conselhos daríamos a essa pessoa para ela se engajar na verdadeira adoração? Uma frase bem curta. Confie em Deus, confiar no Senhor e buscar conhecimento da palavra. Como eu disse antes, não tem como você esvaziar um copo de ar, é difícil. Mas à medida que você se entrega a Deus e você luta, você tem que lutar contra o ídolo. Porque afinal de contas, você o acariciou por um tempo. Ele agora se sente, você mesmo, o ídolo, ele faz com que você sinta que ele é parte de você e que você não consegue viver sem ele. Mas isso é engodo, é engano. Quando Deus vai entrando, não há ídolo que permaneça na presença do Senhor Deus de Yahvé. Carlos, muito obrigado por nos acompanhar nesse programa. Leonardo, muito obrigado. Amigo, amiga, fuja da idolatria. Busque adorar a Deus. Ele deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Se assim fizermos, a nossa vida terá pleno sentido, porque Deus vai nos abençoar, vai conduzir a nossa vida. E o melhor, nós seremos a imagem e semelhança dele. Que Deus abençoe você e nos encontraremos no próximo programa Teólogos.